10h55 e voltamos falando de especialista em marketing que analisou os discursos tanto do Lula quanto do Bolsonaro depois do resultado das eleições. Voltamos falando sobre eleição aqui na Jovem Pan News Londrina. Quer que eu vou seguir aqui? Olha, as declarações dadas pelo atual e o futuro presidente do Brasil repercutiram o mundo afora e foram alvo de análise, claro, de especialistas aí em marketing. Uma dessas análises foi feita pela professora Shirley Camargo, ela é especialista no assunto. A estudiosa analisou que o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mudou de rumo. Uma clara tentativa de tentar pacificar o país e acenar para a base do Centrão no Congresso e acalmar o mercado financeiro. Segundo a especialista, isso já começou antes da eleição com a escolha do vice Geraldo Alckmin. Desde que ele conseguir ganhar, né, a eleição, porque ele precisava desses votos, né, ele não se elegeria somente com os votos dos simpatizantes, né, de PT e Lula, então ele precisava dessa mudança já na campanha. E agora, claro, por conta do mercado, e também porque ele sabe que ele tem uma árdua tarefa, né, porque tanto a população ficou muito dividida, como também o Congresso vai estar muito dividido. Então, ele não pode radicalizar, né? Ele precisa buscar novamente essa harmonia, essa moderação, né? Para a gente fazer com que o país volte a caminhar novamente, né? Porque está tudo suspenso com toda essa tensão aí que a gente passou nos últimos dias. O próprio discurso, as palavras que ele usa, é muito interessante você perceber, né? Que geralmente ele usava o companheiro e companheira, né? Que é vinculado a governos de esquerda da América Latina. No discurso escrito está lá, amigos e amigas, né? De vez em quando ele soltava um companheiro, né? Mas a gente vê até na própria fala, né? Porque a fala, a indumentária também, ele não estava de vermelho, né? Nesse discurso, e ao longo da campanha também ele não evitou usar vermelho. Tudo isso para sair desse vínculo, né? Mais radical para se aproximar, né? No início, então, para conseguir eleitorado e agora para conseguir essa aproximação, né, do centro e conseguir ter governabilidade. A especialista ainda destaca que em ambos os discursos, tanto Lula como Bolsonaro usaram a estratégia de marketing de posicionamento. Então, a gente pode linkar tanto o discurso do Lula como do Bolsonaro a uma estratégia de marketing chamada posicionamento. Então, quando eu posiciono o meu produto, a minha marca, na mente do consumidor. Então, a gente vê no PT, tanto nas alianças como no próprio discurso, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, esse reposicionamento, então tirar essa imagem de partido e de líder muito radical para alguém mais ameno, mais moderado. Então, eles fizeram um reposicionamento, a gente pode chamar assim, da marca, né, PT e Lula. Já o Bolsonaro, quando ele, né, demora nesse discurso, ele faz um discurso muito sucinto, ele está afirmando o posicionamento dele. Ele quer mostrar para os 58 milhões de pessoas que votaram nele, né, que é um número bem expressivo, tipo, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra, né, tanto é que toda essa parte de, né, transição de governo, ele está tentando ficar descolado, ele não quer se, né, envolver diretamente nisso, né, ele não quer ir lá passar o bastão diretamente para o Lula. Por quê? Porque ele quer manter a imagem dele, né, que ele defende os seus princípios e o Lula é visto como um adversário, né. Então, a gente vê que ele mantém o posicionamento que ele teve, né, ao longo de todos esses anos. Ele não modificou muito pouco a sua estratégia. A especialista destaca que a estratégia de Lula foi certeira e cita exemplos de empresas que adotaram a mesma tática e também tiveram sucesso. Sim, no ponto de vista do marketing, sim, né? Porque às vezes, quando a gente pensa nos produtos, né, nas marcas, elas precisam ter um reposicionamento, né? Isso faz parte da estratégia justamente para você, como se fosse um barco, né? Você faz a estratégia, põe o barco numa direção. Às vezes você vê que as coisas não estão funcionando, você muda a direção desse barco. Então, assim que a gente faz também com essa estratégia de reposicionamento. Então, é comum acontecer isso. É trabalhoso, é difícil, né? Até tem vários cases aí no marketing, né, de estratégias que mudaram completamente o seu público, né? Por exemplo, a Havaianas, né? A Havaianas era um produto que era para classes bem mais baixas e com muito trabalho de estratégia, de marketing, conseguiu se reposicionar e hoje é vendido em vários países, né? E todo mundo usa, de todas as classes sociais, né? Então, às vezes a empresa ela precisa optar por isso, mas como eu falei, não é fácil, é uma estratégia difícil.
Panils Londrina, 11 horas, chegamos ao fim de mais um RIC Notícias de Londrina.